This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You laid down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Boa noite, meu querido irmão, graça e paz, que a graça do Senhor Jesus, que a sua paz bendita, que o seu amor possa encontrar o teu coração hoje à noite e através dessa ação de Deus nos levar a uma adoração em que o Senhor seja grandemente adorado. Eu queria te convidar a que possamos orar ao Senhor, consagrar o nosso culto e pedir a Ele que seja gracioso em ouvir as nossas orações, mas também em receber o nosso culto. Que possamos oferecer a Ele o melhor, que o seu tempo seja o melhor para o Senhor. Que você o adore, que você o busque de todo o coração e que esses momentos em que estaremos juntos, espiritualmente, em adoração ao Senhor, sejam momentos muito especiais, tanto na minha relação com Deus, quanto na minha relação espiritualmente com os irmãos, que neste momento também adoram ao Senhor. Que sejamos todos edificados e possamos orar uns pelos outros. Quero te convidar a fechar os seus olhos e nós vamos orar. Grande Deus, nós queremos agradecer ao Senhor pela bênção que nós temos de, mais uma vez, nos reunirmos, ó Deus, para te adorar. Ainda que, ó Deus, essa reunião seja espiritual, mas estamos diante do Senhor e oferecendo ao Senhor o nosso culto e a nossa celebração, certos, ó Deus, de que o Senhor está conosco e de que o nosso culto te exaltará, te glorificará, bendirá o teu nome, santo, glorioso, doce nome, e que, ó Deus, enquanto te adoramos, o Senhor também se digne a nos abençoar. Ó Deus, que cada coração que neste momento está diante do Senhor possa sentir a Tua presença, possa receber a Tua bênção, possa sentir, ó Deus, o Teu cuidado e entender que Tu és um Deus todo-poderoso, capaz de nos atender em todo e qualquer um dos nossos pedidos, dos nossos clamores, e capaz de fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Assim, Senhor, receba o nosso culto, que em nome de Jesus nós a Ti oferecemos. Amém. Vamos louvar ao Senhor? Quero estar ao pé da cruz, de onde rica fonte corre franca salutar do Calvário monte. Sim, na cruz, sempre me glorio e enfim vou descansar, salvo além do rio. A tremer ao pé da cruz, graça eterna achou-me, matutina estrela ali, raios seus mandou-me. Sim, na cruz, sempre me glorio e enfim vou descansar, salvo além do rio. Sempre a cruz, Jesus, meu Deus, queiras recordar-me, dela sombra
Salvador, queiras abrigar-me. Se na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio. Junto à cruz ardendo em fé, sem temor vigio, pois a terra santa irei, salvo além do rio. Se na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio. Meu querido irmão, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, um verso muito conhecido, ele diz: orai sem cessar. Em outra tradução ele vai dizer: orai constantemente. O sentido é o mesmo. Ore. Mantenha a sua vida em oração. E é o que nós temos feito. Nós temos vivido um tempo em que temos entendido a necessidade da oração. E na mensagem falaremos um pouquinho mais sobre essa necessidade e o poder que nós temos mediante a oração. O poder de mover Deus, o ser, o Senhor Todo-Poderoso. Eu queria te dar a oportunidade neste momento de orar, de agradecer ao Senhor e fazer deste momento um momento em que você e Deus possam estar a sós, fazendo da sua oração um momento com o Pai. Nós temos visto o que tem acontecido em nosso país, gratos por algumas vitórias, por algumas conquistas, clamando por aquele povo em Manaus que, graças a Deus, deu uma diminuída. Mas até nós vamos deixar duas imagens aqui do que nós temos feito como batistas, lá na cidade de Manaus, o trabalho que tem sido feito lá. E graças a Deus porque temos pessoas, soldados, homens e mulheres de Deus, que estão dispostos para trabalhar, para abençoar, para levar alimento para aquele que está lá muitas vezes com fome, esperando informação a respeito de seus familiares, entes queridos, ou mesmo os profissionais da saúde. Ore por aquele povo, ore pelo nosso país, ore pela nossa nação. Fale com Deus. Essas imagens mostram um pouquinho do que está sendo feito lá. Assim que você vê essas imagens, vai à presença do Senhor e fale com Deus.
Boa noite, irmãos. Vamos encerrar esse período com uma oração. Querido Pai, eu lhe peço que, pelo nosso país, pelo mundo, que o Senhor mande a cura para a Covid-19 e que, com o seu amor, o amor de Jesus, com a sua sabedoria perfeita, que o Senhor toque os governantes do mundo e que a empatia, o amor de Jesus, a empatia pelo cuidado do próximo seja mais importante que o poder. E oro pelas pessoas de Manaus que estão em muita dificuldade, oro para que o Senhor possa enviar soluções para os profissionais de saúde, para o sistema de saúde, para que possamos cuidar mais da população, que o Senhor conscientize mais a população e que essa fase possa passar. Que o Senhor possa nos confortar, pois tudo está em Tuas mãos, o Senhor sabe de tudo. E eu oro para que seja uma boa noite, essa noite que seja abençoada. Isso que eu oro no nome de Jesus, amém.
você possa centralizar o teu coração, os teus ouvidos, a tua atenção para a palavra de Deus e para aquilo que o Senhor tem a nos dizer, a nos desafiar neste tempo em que podemos estar expostos à sua palavra e ao agir do Espírito Santo mediante a palavra do Senhor. Eu quero dar sequência nesse tema que nós temos trabalhado nessas últimas quartas-feiras e também no domingo passado, quando falamos também dessa batalha espiritual, na qual todos nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, estamos envolvidos, lutando, batalhando, como disse Paulo, como soldados, em nome do Senhor, o Senhor dos Exércitos. E eu gostaria que você pudesse acompanhar na sua Bíblia, Efésios capítulo 6, eu quero ler o verso 10 e o verso 11. Enquanto você localiza na sua Bíblia, eu queria dizer que Paulo ele nos chama a atenção a uma necessidade de estarmos fortalecidos no Senhor por duas razões muito específicas. Primeiro, pela minha relação de intimidade com Deus. O meu relacionamento de proximidade, seja mediante a oração, a leitura da palavra, a adoração, a comunhão, independente de quais sejam as áreas, eu possa ter essa intimidade com Deus. E segundo aspecto, é a guerra contra quem eu estou. O meu inimigo, o diabo e suas ciladas. Eu preciso estar fortalecido no Senhor para que nessa guerra contra o diabo, em nome de Jesus, eu possa lutar como um vencedor. Verso 10 ele diz, concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Você vê que o fortalecimento ele vem do Senhor, ele está no Senhor. A minha busca, a minha ação, o meu agir, o meu caminhar tem que ser em direção ao Senhor. Ele é a fonte do poder. É nele que eu encontro esse fortalecimento. Então eu preciso entender que esses outros entretenimentos que ocupam tanto o meu tempo, eles precisam ser revistos, se considerar a minha necessidade de fortalecimento para uma batalha terrível, cruel, contra o meu inimigo. Por isso eu preciso estar fortalecido no Senhor, porque no verso 11 ele vai dizer, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Na outra edição vai dizer, ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque sabemos o nosso inimigo ele é astuto, ele tem toda a condição de nos enganar, porque ele é enganoso, sutil. E por isso a Bíblia diz que nós precisamos estar revestidos dessa armadura, fortalecidos no Senhor, para podermos então enfrentar, para podermos guerrear, para podermos continuar firmes contra essas astutas ciladas. O que nós temos focado no domingo, e eu quero concluir hoje, em cima do tema que foi proposto domingo, e que está na descrição deste vídeo, é justamente a questão da oração. Quando o próprio apóstolo Paulo ele vai dizer no verso 18, orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos. Repetidamente, o apóstolo Paulo ele vem falando, não só aqui aos Efésios, mas em praticamente todas as cartas que ele escreve, sobre essa necessidade de estarmos vigilantes constantemente em oração. Por quê? Porque entendemos que a oração é uma arma poderosa nesse campo espiritual. Precisamos nos propor
a orar. Precisamos nos propor a tempo de qualidade, tempo de intensidade naquilo que nós entendemos ser a oração, de perseverança, de comunhão plena com Deus, nos colocando submissos nessa total dependência do Senhor e nos fortalecendo mediante a oração, para que Deus, em resposta à nossa oração, nos dê tanto o fortalecimento quanto a condição de nos manter firmes e, sobretudo, de alcançar a vitória contra as astutas ciladas do diabo. Nós entendemos, meu querido irmão, que o diabo, ele já é derrotado. Ele já foi derrotado por Cristo Jesus. Já está determinado por Deus a sua derrota final. Já está declarado o seu julgamento final. Mas o diabo ele não vê assim. Ele ainda luta, ainda que saiba disso, ele luta para, no mínimo, derrubar você, derrubar a mim, derrubar soldados desse exército de Deus, com a intenção maior de impedir a salvação de pessoas pelas quais o Senhor Jesus morreu. Então, entendendo toda essa astuta cilada do diabo, entendendo praticamente qual é o seu propósito, como o próprio apóstolo Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, que nós não ignoramos os seus ardis, nós não ignoramos quais são os projetos do diabo. Nós sabemos que o projeto do diabo é derrubar soldados de Deus, que batalham contra os poderes das trevas, que levam essa mensagem poderosa de salvação. Então você, meu querido irmão, que tenha Jesus como seu Salvador, você é o alvo do diabo. Então, sabendo disso, se lembre, o alvo da sua batalha espiritual, como dissemos na semana passada, você não está guerreando contra pessoas, você deve estar guerreando contra o diabo. A sua guerra é contra o diabo e não contra pessoas. É o que lemos semana passada, comentamos sobre isso em cima do verso 12 deste mesmo capítulo 6 da carta de Paulo aos Efésios. Há uma história interessante no segundo livro dos Reis, capítulo 19, uma batalha que é proposta, uma batalha de ordem física, reino contra reino, contra o reino de Judá, contra Jerusalém. O rei da Assíria, Senaqueribe, ele propõe uma batalha e ele vem primeiramente de uma forma muito sutil e atacando a moral, a confiança, a condição psicológica do rei Ezequias e de todo o povo de Judá, onde ele propõe necessariamente a destruição dessa cidade. Ocorre que Senaqueribe e seu exército assírio, ele já tinha conquistado vários outros reinos. E na confiança dessas conquistas, ele propõe uma guerra contra Judá, contra Ezequias. Ocorre que nessa situação, ele manda o seu embaixador com palavras depreciativas, com palavras de intimidação, com palavras de destruição, com palavras de derrubar o ânimo, a condição emocional, dizendo que aquele povo haveria de beber da sua urina, comer das suas fezes, que faria com aquele povo o que fez com outros povos, destruindo completamente. E além disso, Senaqueribe, através dos seus soldados, dos seus embaixadores, ele ataca também o Deus de Israel. E ele começa a blasfemar contra o Deus de Israel. E chega um momento em que ele manda uma carta para Ezequias, o rei de Israel, de Judá, né? E nessa carta ele manda essas mesmas palavras, depreciando o povo, depreciando Ezequias, depreciando o Deus de Israel. A primeira ocasião, Ezequias ele manda uma mensagem para o profeta Isaías,
E Isaías ele manda uma resposta para Ezequias dizendo que Deus estava vendo e ouvindo tudo aquilo e que Deus traria uma solução. Mas nesse segundo episódio, quando a carta chega para o rei, no capítulo 19, no verso 14, diz assim: tendo Ezequias ouvido o anúncio dos mensageiros e recebido a carta de suas mãos, leu-a. E imediatamente subiu ao templo, à casa do Senhor, onde estendeu-a diante da presença do Senhor. Primeira parte do verso 15 vai dizer: em seguida declarou perante o Senhor a seguinte oração. E Ezequias ele apresenta todas estas palavras de Senaqueribe, essas palavras depreciativas, intimidadoras, contra o povo, de ameaças, contra o povo, contra o rei, mas sobretudo falando da sua palavra de blasfêmia contra o Deus de Israel. Ezequias até admite que ele tinha vencido outros reis, outros deuses, mas agora a batalha se travava contra o Deus de Israel. É interessante que o rei Senaqueribe, através dos seus mensageiros, seus embaixadores, ele tenta aqui de uma forma muito direta descreditar a Deus, desvanecer a fé, esfriar a fé desse povo e também do rei, e consequentemente causar um medo, um pânico, um desespero. É o que consta na carta, se você ler, do rei Senaqueribe, que foi entregue a Ezequias. E se ele conseguisse isso, desestabilizar espiritualmente este povo, tirar toda essa confiança, essa fé que eles tinham na solução do livramento de Deus, ele automaticamente criaria esse pânico e, portanto, uma fuga desse povo de Jerusalém. E Ezequias ele toma uma decisão, como nós vemos no verso 14. Ele pega aquela carta, ele vai para a casa de Deus, para o templo do Senhor, estende aquela carta diante de Deus e faz a sua oração. Apresenta o seu problema para Deus. Ele adora a Deus reconhecendo a grandeza de Deus. Ele até reconhece que este rei, o rei Senaqueribe, o rei da Síria, ele tinha devastado outras nações. Mas só que a guerra se propunha agora contra o Deus dos exércitos. É assim que Ezequias vê. E é muito interessante, meu querido irmão, que quando ele faz isso, quando ele toma essa decisão, quando ele vai para Deus, quando ele pega o seu problema e apresenta para Deus, coloca-o diante do Senhor, reconhece que o problema existe, é grande, que ele é insuficiente para resolver, mas que Deus era poderoso para resolver aquele problema. Então ele apresenta para Deus esse problema. E é interessante que nessa oração descrita aqui, segundo o livro dos Reis, capítulo 19, a partir do verso 14 e o verso 15, você vai ver que ele literalmente ele deposita nas mãos do Senhor o problema que ele estava passando. Ele até diz no verso 19: mas agora, ó Senhor nosso Deus, livra-nos da sua mão, te suplico, e que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Deus usa o profeta Isaías para mandar uma resposta novamente para Ezequias, uma resposta de fortalecimento, uma resposta, você vê a partir do verso 20, uma resposta de demonstração do livramento do Senhor, de que Deus estaria na guerra, de que a guerra agora estava com Deus. Ele recebe o fortalecimento que ele havia buscado no Senhor com essa oração. E por isso, meu querido irmão, eu pego o texto de Efésios capítulo 6, verso 10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.
E aplico aqui entendendo que foi exatamente o que o rei Ezequias fez. Ele pegou a sua insuficiência, a sua incapacidade, a sua impotência naquela guerra e apresentou diante do Deus, o Senhor dos Exércitos. Deus manda uma resposta de fortalecimento para Ezequias. Meu querido irmão, a ação do diabo, a estratégia do diabo ainda continua assim. A primeira coisa que o diabo faz não é outra senão atacar a sua confiança em Deus, atacar a sua disposição de andar com Deus, atacar a sua disposição para orar, para ler a palavra, para buscar intimidade, para ter a dependência de Deus. Ele vai atacar a tua condição. A primeira ação do diabo é tentar justamente te intimidar, te desanimar, te afastar de Deus, porque longe de Deus você é uma presa fácil. A estratégia do diabo não mudou, porque se ele te afasta de Deus, você cai muito facilmente, como eu também. A segunda ação que ele faz não é simplesmente atacar a minha condição espiritual, emocional, física, é atacar também a Deus. Porque se eu começo a desacreditar na ação de Deus, desacreditar na resposta de Deus, desacreditar de que Deus está me ouvindo, desacreditar no fato de que Deus está comigo, que Deus está presente, que Ele tem uma solução, se eu acomodo no meu coração pensamentos como Deus não está me ouvindo, Deus não está ouvindo mais a minha oração, eu não consigo mais sentir Deus, se eu acomodo esses pensamentos no meu coração, o diabo ele é bem sucedido na sua estratégia, porque ele me afasta de Deus. Ele é muito sutil, muito ardiloso na sua forma de trabalhar. Só que, curiosamente, ele vai sempre na mesma direção. Por quê? Porque ele é bem sucedido. Ele é bem sucedido quando ele faz isso, quando ele acaba com a minha condição emocional. Ele me desanima, ele me frustra, ele me afasta por conta de pessoas, por conta de situações. Ele é bem sucedido nisso. Ele é bem sucedido quando ele coloca pensamentos no meu coração e eu acomodo pensamentos como estes. Deus não está mais me ouvindo. Parece que Deus não está mais comigo, parece que Deus está tão longe. Quando não, Deus está tão perto de você, meu querido irmão. Muito mais perto do que você imagina e de que o diabo esteja. Basta clamar, basta fazer como Ezequias. Ezequias ele poderia ficar desanimado, desesperado, entrar em pânico, porque realmente a guerra era perdida, era um império poderoso, devastador no seu exército. Mas não, ele não se desmotiva, ele pega aquilo lá, certamente com um certo medo da guerra, mas com a sua confiança depositada, estabilizada em Deus, ele coloca essa carta diante de Deus. Quando você passar pelos seus problemas, meu querido, não se esqueça, antes de se permitir o desânimo, antes de se permitir os pensamentos enganosos a despeito de Deus, pega o teu problema, vai para Deus, apresenta para Deus, coloque no altar de Deus, leve para Deus e deixa com Deus. Por quê? No caso dessa guerra aqui de Senaqueribe contra Ezequias, os dois reis, você vai ver o desfecho disso já ainda no capítulo 19, a partir do verso 20. Você vai ouvir a resposta de Deus. E Deus vai dizer no verso 20, final do verso: ouvi a súplica que me dirigiste a respeito de Senaqueribe, rei da Síria. Eis, portanto, a palavra que o Senhor declara contra ele. A virgem, a filha de Sião, te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça atrás de ti. A quem insultaste? Blasfemaste? Contra quem elevaste arrogantemente a voz e olhaste com desdém? Contra o Santo de Israel.
resposta de Deus. Deus assumiu para si aquela blasfêmia, aquela intimidação, aquela palavra arrogante, e agora a guerra era com Deus. Você sabe, não sei se você leu o texto, mas se você ler o texto, a partir do verso 37 já tem o desfecho dessa guerra. Ezequias não precisou guerrear. Ezequias não precisou sequer lançar mão da espada. Ezequias não precisou atravessar as portas de Jerusalém. A Bíblia fala que naquela noite, Deus manda um anjo. E se você ler a partir do verso 35, você vai ver que esse um anjo, ele mata 185 mil guerreiros do acampamento assírio. Ezequias não precisou lançar mão da espada. Deus mandou o seu anjo e a guerra acabou naquela noite. O texto vai dizer que Senaqueribe ele volta para sua terra, ele foge, o que ele queria provocar no povo, a fuga, ele agora tem que fugir, ele volta para Nínive. E a Bíblia fala que um dia, quando ele estava cultuando o seu Deus, Nisroque, seus próprios filhos o matam no templo do seu Deus. Meu querido, que exemplo é deixado para nós nessa história real de um rei que não se deixou desviar a fé em Deus, a sua fé em Deus, que não se deixou dominar pelo pânico, mas que apesar do medo, apesar da forma que foi levada essa informação, essa carta, com blasfêmias, de forma extremamente arrogante, ele pega tudo aquilo e coloca diante de Deus. Por isso, meu querido irmão, que a oração é uma arma extremamente poderosa. É quando você sai do campo e coloca Deus na sua frente, sai da linha de frente e coloca Deus na sua frente. Aí quando Deus entra na batalha, meu querido irmão, é só descansar, porque a ação de Deus é sempre muito poderosa. Tem seus problemas? Você tem duas alternativas. Ou você se deixa envolver por ele, emocional, física, espiritualmente, ou você pega este problema e coloca nas mãos do Senhor. Se você tiver a primeira ação, você vai cair. Você vai cair. Porque os nossos problemas, eles nos aterrorizam. Eles nos amedrontam. Eles nos levam ao pânico, ao desespero e à fuga. Mas se confiarmos que Deus tem a solução, independente qual seja o problema, ainda que, como diz Ezequias aqui, além e muito além do que ele e seu exército poderia alcançar, independente do problema, meu querido irmão, coloque nas mãos do Senhor, porque deixa que Deus, em uma noite, ele resolve qualquer que seja o problema. Se proponha a oração constantemente, incessantemente, persistentemente, e veja o que Deus é capaz de fazer em resposta à sua oração. Que Deus te abençoe e que Deus aplique isso aos nossos corações, que você e eu sejamos desafiados e despertados a falar com Deus. Por quê? Porque Deus tem interesse na sua oração.
especial de culto, de adoração ao Senhor. Sou grato a Deus porque Ele tem nos dado essa oportunidade. Ainda que não estejamos no templo, reunidos, mas podemos parar nas nossas casas para adorar ao Senhor. Então louvado seja Deus, porque Ele nos permite, não somos impedidos. Se não estamos é porque nós nos envolvemos com outras coisas, não porque nos falte oportunidade. Mas mesmo que você não participou do culto enquanto ele aconteceu, eu sei que em outros momentos muitos de nós também participamos do culto. Então, independente do momento que você esteja participando desse culto, que a bênção do Senhor alcance a sua vida. Eu queria compartilhar aqui uma gratidão, um motivo de gratidão. Nós estivemos orando pela Gisele Pinha, pela cirurgia que ela voltou a fazer a primeira vez, o irmão sabe de quanto ela sofreu, de como Deus a livrou da morte naquela ocasião. E desta vez Deus a abençoou de uma forma muito especial. Ela passou pela cirurgia no domingo, graças a Deus foi tudo bem, graças a Deus ela está bem, e ela inclusive dá uma palavra de gratidão à igreja que esteve orando por ela. Nós entendemos que essa é a ação da igreja, orar pelos nossos. Então, meu querido, continue orando. Nós, graças a Deus, temos vários outros irmãos que passaram também pela Covid e estão bem, Deus os restaurou. Então, precisamos agradecer a Deus por esses irmãos curados, pelos milagres de Deus realizados na vida desses irmãos. Continue orando pelo povo de Deus, para que não haja esfriamento, para que haja, na verdade, uma busca de Deus. Ore pela nossa nação, ore pelos nossos governantes, ore pela cura dessa enfermidade, ore para que Deus nos dê a oportunidade de voltarmos a nos congregar, não só aos domingos, mas em todos os outros cultos, e assim juntos adorarmos esse Deus que é tão maravilhoso. Mas enquanto passamos pela pandemia, que possamos ter esse tempo de nos voltar para Deus, que essa pandemia promova algo que nos traga intimidade, crescimento espiritual, que essa pandemia possa promover na sua vida e não seja usada pelo inimigo ou pela sua própria natureza humana para te afastar do Senhor. Que Deus assim realmente ouça as nossas orações e desperte o povo de Deus. Eu quero orar, só lembrando que domingo próximo nós estaremos na nossa igreja adorando ao Senhor, oferecendo a Ele o nosso culto. Também neste sábado nós estaremos recebendo a Juventude Batista Centro-Leste, a Jubacel, na nossa igreja. Você está convidado a estar lá, a adorar ao Senhor juntamente com esses jovens, e assim louvaremos ao Senhor. O importante é estar diante de Deus. Para isso, então, eu te convido a fechar os seus olhos. Nós oraremos, consagraremos as nossas vidas ao Senhor e encerraremos o nosso culto. Obrigado, Deus querido, pela oportunidade de estar diante do Senhor. Obrigado por esse tempo tão especial em que podemos te adorar, ouvir a tua palavra. Aplique-a, ó Senhor, ao nosso coração. Obrigado por exemplos tão preciosos do Antigo Testamento que nos mostram a estratégia do diabo, ainda hoje aplicada para nos afastar do Senhor. Mas obrigado também porque na mesma história nós temos uma solução poderosa no Senhor. Que sigamos o exemplo do rei Ezequias e consagremos ao Senhor os nossos problemas e possamos assim, nessa dependência do Senhor, ver a obra do Senhor nos trazendo vitórias maravilhosas. Assim, Senhor, abençoa o teu povo, a cada um dos meus irmãos, a cada um dos que estão conosco neste culto, nas suas lutas, nas suas tribulações, nos seus problemas. Que nada nos afaste de Ti, ó Deus, que nada criamos o pânico, o medo, a fuga. Pelo contrário, que sejam essas mesmas circunstâncias adversas a nos levar para perto do Senhor, numa dependência do Teu livramento, da Tua manifestação de poder. Que possamos experimentar vitórias, ó Deus, que advenham do Senhor. Assim nós oramos gratos, consagrando ao Senhor as nossas vidas, o nosso país, ó Deus, todas as pessoas que estão passando por tribulações, por lutas, por enfermidades. Que a Tua graça seja suficiente, ó Deus, que o Senhor traga a cura, como já foi orado, mas que o Senhor, em resposta às nossas orações, possa promover algo que glorifique o Teu nome. Nós te bendizemos
E oramos agradecidos no bendito nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor continue te abençoando. This is amazing grace.